Exaltamos o teu nome, agradecemos o teu amor. Adoração para Cristo. Amados irmãos, a paz do Senhor. Quem está alegre, diga aleluia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Meus amados, o título servo de Deus é um dos títulos mais honráveis dado a um ser humano. E a minha alegria não é o de receber um título eclesiástico, mas receber um título tão honrado quanto este, que é de ser chamado, identificado como servo de Deus. Antes de ministrar a palavra do Senhor, e já pedindo para você pegar a sua Bíblia e abrir em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11, versículo 32, 33 e 34. Eu guerreei muito esta madrugada sobre o que pregar aqui esta noite. E o Senhor me deu esta palavra. Mas antes de ministrar, eu quero externar a minha palavra de gratidão ao irmão Elielso, esse evangelista, já futuro pastor, a equipe do Adoração para Cristo, para que eu não seja injusto nem com a minha mente, que não lembra de tudo, né? E nem com os demais irmãos que gostariam que eu citasse o seu nome. Então eu agradeço a todos vocês na pessoa do Elielso. Eu vou dar um abraço no Elielso, e abraçando o Elielso, eu estou abraçando a Adoração para Cristo, e também estou abraçando você que veio para esse culto, amém? Sabe que eu te amo, não sabe? Hebreus capítulo de número 11, versículo 32, 33 e 34. Eu tenho no meu coração o seguinte: se não sair nada, Deus continua sendo Deus e o homem continua sendo homem. Se aqui ninguém der glória enquanto eu prego, não tem problema nenhum, porque Deus não vai mover 1 milímetro do passo se você não sentir nada eu pregando. É uma coisa que eu tirei do meu coração. Não há mais necessidade no meu coração de que haja algum movimento para provar que Deus está no lugar. A igreja é a noiva do Cordeiro, então o noivo vai falar com a noiva, e a pergunta é: a noiva quer ouvir a voz do noivo? Quem quer ouvir a voz do noivo, dá um glória a Deus bem alto aí. Diz assim a palavra do Senhor: você que está sentado, que é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, coloque-se de pé. Você que não está grávida, você que não está com problema nos pés, você que tem vida e saúde, Deus te deu, se alegre. Quantos cadeirantes gostariam de estar em pé igual você está aí agora? Bora, filho de Deus. Diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Você diz amém, glória a Deus, e junto com glória a Deus, um lindo salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode sentar. Queridos e amados irmãos, Deus havia libertado o seu povo
de 430 anos de cativeiro na terra do Egito. Entraram nessa terra, irmão Emanuel trombeta, entraram naquela terra apenas 70 almas, honrados, abençoados, respeitados, por causa do trabalho de um jovem que decidiu não se corromper e não cair na armadilha de Satanás para ele ao longo de todo o seu caminho. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, que se levantou um faraó que não conhecia José. Diga comigo, levantou-se um faraó. Usa essa voz, irmão. Tem muita gente para pouco som. Diga assim, levantou-se um faraó que não conhecia José. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nenhum rei perdia o ponto importante da história de sua nação. Mas nós temos aqui um rei que não conhecia a história de José. Este rei faz questão de ignorar todos os trabalhos feitos por aquele homem de Deus para salvar não somente a sua nação, mas também todas as nações que dependeram do Egito naqueles períodos de fome. Ele fez questão de não se lembrar da benfeitoria de um servo de Deus que eliminou a possibilidade de devastação e morte e transformou o Egito no maior império do mundo e da sua época. A Bíblia vai dizer que este faraó diz assim: eia, usemos de sabedoria. Diga sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria da terra é maligna, é animal, é carnal. E a verdadeira sabedoria que é do céu é plena, é santa, é pura. Oh, glória a Deus! Então ele usa de sabedoria carnal contra o povo de Deus, contra o povo que tudo que fez foi adorar a Deus, servir ao Senhor e beneficiar o Egito, pois Deus havia dito a Abraão: aonde a descendência dele colocasse os pés, seria terra abençoada. Oh, glória a Deus! O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que aonde você colocar a planta dos pés, será abençoado na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Ele escraviza 430 anos mais tarde. Diga 430 anos. Faraó tirou, pastor, a liberdade do povo. Faraó tirou a liberdade de ser nação, de ser povo, mas não tirou deles a adoração que havia no coração deles para com Deus. A maior prova é que esse povo clamava dia e noite. E no livro do profeta Isaías está escrito: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite. Oh, glória a Deus! Está mudando o ambiente aqui esta noite. Oh, glória a Deus! Deus vai fazer alguma coisa por você aqui esta noite.
430 anos mais tarde, eles são libertos e eles vão descobrir na prática que para conquistar a promessa é preciso vencer deserto e é preciso derrotar gigante. Tem gente que pensa que é para enfrentar gigante. Nós temos a mania de pensar que nascemos para viver em deserto e enfrentar gigante. Não, nós passamos por deserto e derrubamos os gigantes na autoridade e no poder daquele que está diante de nós. O que me chama a atenção é que quando Deus tira o povo de dentro do Egito, a Bíblia diz que havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A Bíblia diz que nem de dia e nem de noite Deus tirava a sua presença do meio do povo. O que você quer dizer com isto, pastor? Eu quero dizer que se for treva para lá, se for luz para cá, Deus está no meio da tua história, como coluna de nuvem e como coluna de fogo, para você não se cansar e receber a vitória por completo. Quem recebe isto como profecia bíblica, levanta a mão. Uma mão levantada é pouca. Te anima e levanta as duas. Abre a boca e dê uma rajada de glória, só para deixar o inferno incomodado com a tua adoração. Nós estamos vivendo um tempo em que um novo faraó tem se levantado e não tem memória do que a igreja tem feito pelo Brasil. A igreja tem suas falhas, mas aqui eu mando um recado para cada crente: pare de fomentar os erros de Israel, pare de fomentar os erros da igreja, fomente os acertos do povo de Deus. Por que, pastor? Porque apontar o erro de alguém não vai edificar ninguém, não vai ajudar ninguém. Eita, aponte para o acerto. A Bíblia diz que devemos testemunhar, não é testemunhar, é testemunhar. Para quê, pastor? Para a fé de alguém ser fortalecida. Deus não os havia tirado de uma colônia de férias. Quando Deus os tirou do Egito, Deus não os tirou de uma colônia de férias. Tem gente que pensa assim, missionária: agora eu vou tirar uma férias do pecado, agora eu vou andar um pouquinho aqui com Deus. E aí começa a experimentar os milagres de Deus. E aí eu tenho descoberto por que a igreja anda tão fria, anda tão morna, anda tão cheia de aparência de poder, mas dentro dela há um frio congelante, que não tem nada que possa parar esse frio, a não ser a tocha do Espírito Santo acesa novamente em sua vida. Lembro-me de Abraão, quando estava velho, e a Bíblia diz em Hebreus, em Romanos na verdade, que ele foi fortificado, dando glória a Deus. Deus não te tirou de uma colônia de férias e te trouxe para a igreja para evitar que você passe por lutas, por adversidades, por deserto, por gigantes. Não, Deus te tirou para mostrar que Ele é contigo, para mostrar que Ele é contigo, para mostrar que Ele é contigo. Eu só vou parar quando você levantar a mão e adorar, para mostrar que Ele é contigo. Mas o que me chama a atenção é que agora eles estão diante da terra prometida.
diante da terra da promessa. A viagem não tinha durado 40 anos ainda. Números capítulo 13, 12, 13, 14. É a página mais triste da história de Israel. Deus tira eles do cativeiro, pastora, 430 anos. Eles não perderam a identidade de adorador, mas eles trouxeram do Egito um negócio chamado murmuração. E trazendo a murmuração, trouxeram o atraso. A minha palavra hoje é mais pastoral do que de pregador. Da última vez que eu estive aqui, eu disse assim: eu acho que é por isso que eu não sou muito chamado para pregar. Só que a igreja precisa ser chamada a atenção, senão nós iremos fracassar como igreja. Nos transformaremos em um clube que caçaremos todos os meios para atrair pessoas para dentro da nossa igreja, mas não a converteremos a Jesus, porque a única coisa que nos converte a Jesus é ter a consciência de que não somos mais do Egito e não temos mais que ter nenhum costume do Egito. Pastor, explica melhor. Egito, na tipologia para a igreja, é o mundo. Você não é mais do mundo. Na oração sacerdotal, Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Por que ele orou para não nos tirar do mundo? Como é que você vai ser luz no meio da luz? Você tem que ser luz no meio das trevas. Crente é luz no meio das trevas. Quer ver como crente é luz? Quer ver como crente é luz? Levanta a mão, abre a boca e glorifica a Deus. Vai dando aleluia, vai dando glória. É diferente, porque quando você adora mesmo sendo pedido, parece que incendeia algo dentro de você. Isso mostra que você é luz. Isso mostra que não se apagou a chama do arrebatamento da igreja. Tem crente que não consegue mais adorar a Deus. E quando eu falo de adorar a Deus, eu não estou falando de adorar a Deus aonde tem crente, não. Eu estou falando de adorar a Deus é aonde tem ímpio, é aonde está a prostituta, é aonde está o drogado, é aonde está o caído. Esses dias Deus me deu a graça de pegar uma igreja para pastorear, e eu descobri que existe mais gente ferida do que gente sarada no meio do povo. Tem pessoas que estão amarguradas com a igreja. Mas por que estão amargurados com a igreja? Porque a igreja não busca ter uma intimidade com Deus. Estamos vivendo de santidade da garganta para fora, transformação só fora, e dentro não tem uma transformação real. Eu me lembro que no ano de 99, ano de 2000, nos juntávamos os jovens e ajoelhávamos das 9 até a meia-noite, clamando pelo Espírito Santo. E quando a glória de Deus entrava dentro da igreja, eu estou falando de jovens, que hoje você diz assim: não, irmão, é apenas jovem, não é da mesma geração. Quem disse que Deus está preocupado com geração? Deus não está preocupado com geração de jovem, geração 20, geração XYZ. Jesus quer saber se o teu coração está aberto para receber uma tsunami da glória. Para quê, pastor? Para que você não viva um evangelho fadado ao fracasso. Espírito Santo. Você, eu vim aqui perto olhar no seu olho. Você não pode viver um evangelho de aparência. Sabe por quê? Porque o mundo está aí
Já está declarado e escancarado que eles não querem mais papo com a igreja. Já disseram que vão destruir a família. E parece que quanto mais erramos dentro da família, mais fácil fica para eles discursarem contra a família. É o Egito dizendo para a igreja: eu vou te dar mais carga, eu vou te dar mais preocupação, eu vou te dar mais problema para você se envolver com as minhas coisas e não se envolver com o reino do teu Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder, ainda tem chama acesa, ainda tem brasa viva. Quantas brasas vivas temos aqui esta noite? Quantas brasas vivas temos aqui esta noite? Quantas brasas vivas? Eu não estou perguntando de qual igreja você é. Eu não estou perguntando se você é da pentecostal, da neopentecostal, da tradicional. Eu estou perguntando é se tu é do reino, é se tu é filho de Deus, é se tu tem chamada para ser luz no mundo cheio de trevas. Deus havia dito para eles: eu vou levar vocês a uma terra que emana leite e mel. E quando eles chegam aqui nesse momento, 12 espias são enviados. Eles retornam. E no retorno, irmão Elias, eles passam em um vale chamado Vale de Escol. Diga, Vale de Escol. Não é amarelinha. O Espírito Santo não dá tiro errado. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá tudo o que lhe apraz. A palavra de Deus está aqui esta noite. A palavra de Deus está aqui esta noite. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se você confirma, levanta a mão, abre essa boca e glorifica o dono da palavra, que é o Espírito Santo. Eles voltaram, passaram no Vale de Escol. Os cachos de uva era necessário 2 homens carregar. E aí eles chegaram dizendo assim: irmã, a terra é boa. Irmão, tu não sorri igual Elias, porque parece que tu não tem vontade de entrar nessa terra. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra é prazerosa. A terra é boa. Mas tem um problema. A terra está ocupada. Irmão, gente que aceita Jesus com a seguinte proposta: vem para Jesus que teus problemas vão acabar. São pessoas que pensam que estão saindo para a vida melhorar. Deixa eu te trazer só a memória um texto bíblico que eu acho que tu nem leu mais. João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe quem falou isso? Foi o cabeça da igreja, foi o noivo, foi o guarda de Israel, foi aquele que não dorme. Ele disse: eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Vou caminhar para o encerramento. O povo da terra é poderoso. Ou seja, para nós chegarmos na terra, vamos ter que enfrentar um povo poder. Aí a Bíblia diz que a terra é boa, não é? Mana leite e mel, correto? Doce, né? Quem não quer ir para o céu, hein? Mas quando começa a passar a luta, escuta, escuta. Ó.
aguento ser crente, não. É tanta luta, pastor. É tanta guerra, pastor. Eu vou para a igreja e me alegro, chego dentro de casa, tem um inferno. Quem disse que para chegar no céu ia ser fácil? O povo da terra é poderoso. Ele vem para destruir, para desanimar. Ele vem para te arrancar do propósito. Sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu o que muitos crentes pensam até hoje. Voltemos para o Egito. O povo é poderoso e eles começaram a difamar a terra. Tem gente que diz assim, ó, eu até quero ser crente, mas se for por causa do irmão fulano de tal, eu não vou ser crente. Começou a infamar a terra. Ele quer ir para o céu, mas já que aquele irmão é difícil, então eu prefiro ir para o inferno. Lembre-se de Esté. Esté disse para Noemi, o teu povo é o meu povo. Sabe o que ela estava dizendo? Eu aceito as qualidades e o defeito do povo de Deus, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é meu Deus, o teu Deus é meu Deus, o teu Deus é meu Deus. Quem vai levantar a mão e adorar este Deus? E quem falou isto não tinha recebido a promessa da terra, e a terra estava passando por fome. Você lembra de Esther, não lembra? Ela disse, eu vou para lá mesmo assim, porque o teu povo é o meu povo. Irmão, não tem crente bom, irmão. Você sabe onde é que a gente é bom? Eu vou dizer para você onde a gente é bom e não se escandaliza. Aqui. O marido fica dizendo, oh Deus, lembra a tua serva que ela é crente, Senhor, lá em casa também. A irmã fica dizendo, Deus me ajuda, esse varão é tão santo na igreja, mas lá em casa é o Satanás encarnado nele. Aí começa a difamar a terra. Esses crentes são caloteiros, esses crentes são mentirosos, esses crentes são isso, esses crentes são aquilo. Sabe o que eles estão fazendo? Estão enfraquecendo o caminho do reino. Por isso que eu falei para você, não fomente os erros da igreja, fomente o acerto da igreja, fomente a presença do Espírito Santo. Comece a profetizar a vida dentro da tua casa. Comece a olhar para a tua conta bancária e dizer, se Deus foi com Abraão, se Deus foi com Isaac, se Deus foi com Jacó, Deus é comigo também. Ele vai me abençoar por onde quer que for. Se Deus foi com Esther, lhe dando a lei do liverato, também será o meu noivo, mesmo eu não merecendo, Ele me amou. Eles começaram, mas a parte que me chama a atenção, eu já parto para o encerramento, certeza, é que eles tinham uma imagem distorcida de si mesmo. Eles diziam assim, ó, o povo que está lá é gigante. Aos nossos olhos, antes dos deles, aos nossos olhos, nos víamos como gafanhotos. E eles também. Porque se você tiver uma imagem errada da chamada que Deus te deu, é a exata imagem que Satanás também terá. Ei, irmã, pare de ficar de cabeça baixa, porque o inferno se levantou dentro da tua casa. Você não é um bichinho para ser pisado por gigante. Não, não, não. Você é escolhida de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu. Use essa autoridade para expulsar demônios, para repreender o mal. Jesus disse, eis aí vos dou poder e autoridade para pisar todas as forças do inferno. Eles começaram a ter uma visão distorcida de si mesmo. Aí faz-me lembrar de Gideão. Gideão dizia, eu sou o menor da tribo menor. Jefité disse, eu sou filho de uma prostituta. Davi disse, eu sou o menor entre meus irmãos.
Mefibosete disse: eu sou um cão na presença do rei. Mas Jesus disse: vocês são cordeiros, vocês são cordeiros, vocês são cordeiros, vocês são cordeiros, vocês são cordeiros. Eu só vou parar quando você levantar a mão e adorar. Depois eu te explico o mistério. Vocês são cordeiros. Veja que ele não disse ovelha, porque são 3 níveis desse mesmo animal. Ovelha, diga ovelha, diga cordeiro, é o segundo nível. Diga carneiro. Carneiro foi o que Deus mostrou para Abraão no dia que ele foi sacrificar Isaque no Monte Moriá. Apareceu lá um carneiro, que fala de experiência, força, poder. E só quem pode ser carneiro nesta manada chama-se Jesus de Nazaré. Ele tem experiência, ele tem força, e ele tem poder. E ele tem tanto poder que ele dá poder. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas capítulo 9 versículo 11. E naquele dia o poder de Deus estava com ele, e ele os recebeu e curou a todos e expulsou os demônios. 1 João capítulo 3 versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Você está entendendo porque ele é o carneiro e você é o cordeiro? Porque o pastor, ele vai à frente das ovelhas. Eu pensava que era atrás. O pastor pegava o cajado. Não é esse o desenho que nos foi apresentado? O pastor pegava o cajado, as ovelhas iam na frente e ele ia guiando aqui, né? Irmão, o único que guia atrás é o timoneiro de balsa. Ele fica na parte de trás, guiando. O pastor tem que ir na frente. Ele é o exemplo, ele é o exemplo, ele é o exemplo, ele tem que ir na frente. E Jesus é o nosso pastor, nós somos os cordeirinhos. Mas aqui também tem crente que é ovelha, nasceu agora, é simples, é pequeno, mas mesmo assim Deus garante a vitória. O que Jesus estava nos esclarecendo ao dizer que no mundo teremos aflição, ele estava dizendo que nós enfrentaremos gigantes. Mateus 10, 17 a 19. Ele estava dizendo que a terra devora os seus moradores. Mateus 10, 21 a 22. Ele estava dizendo que não estamos desprovidos de armas. 2 Crônicas 10, versículo 4, Paulo disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Efésios capítulo de número 6, versículo 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas resistir, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e contra potestades. Então eu quero te dar 3 razões aqui porque devemos perseverar até o fim e não murmurar como aqueles espias. Mateus 24, 13. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Diga glória a Deus. Tiago 1,12. Quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Hebreus 10:36. A Bíblia diz: vocês necessitam de perseverança para alcançar a promessa. Porque nós temos um sério problema, pastor. Hoje quem está do teu lado, conte comigo. Estou com você para o que der e vier. Amanhã não está mais. Casou na frente do pastor. Ser fiel na alegria, na tristeza, na dor, na pobreza. Aí quando a pobreza se estende, ela diz assim: eu não nasci para ser pobre. Quando a enfermidade se estende, ele diz:
Eu prefiro uma mulher sadia e deixar ela no hospital padecendo. Eu fui em vários hospitais onde as mulheres eram deixadas pelos seus maridos, abandonadas e divorciadas. Eu vi esposas abandonarem os seus maridos só porque não aguentaram um pouco de pobreza, porque a pobreza estava estendendo. Ora, irmão, quem come pão seco comigo vai sentar na mesa comigo onde vai estar o banquete, irmão. Mas tem que aguentar um pouquinho a prova, tem que aguentar um pouquinho a guerra. Você acha que o sétimo adoração para Cristo chegou ao sétimo se não tivesse vencido o primeiro? Você acha que chegaria até aqui? Oh, glória a Deus, se não tivesse passado pelas provas? Eu acho, sem puxar, eu acho Elielson um herói. O que ele consegue fazer aqui, poucos conseguem fazer. E não é só aqui em Porto de Mós, é em todo o Pará, por onde eu ando. As pessoas têm dificuldade de ter uma visão grande. Só que Deus deu uma visão, colocou no coração do Elielson. O Elielson nem sabia da visão, mas também não sabia dos gigantes, não sabia daqueles que iriam desmotivá-lo, que iria desacreditar. Enquanto o nego de cabelo branco experiente estava fugindo da batalha, aí lá vem um garoto provar que Davi ainda está de pé para lutar contra Golias. E como eu li o texto, irmão, vai me faltar tempo para falar de Baraque, Débora e de todos esses heróis da fé. Faltar tempo. Mas amanhã vocês vão ter aqui o Vatimon na pedra. O Espírito Santo vai estar aqui. Se coloca de pé. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, pastor. Ótimo. Pode tirar o fundo musical que a banda se garante aí. Pastor, eu preciso de graça para vencer, pastor. O Senhor pregou e eu entendi que eu preciso parar de murmurar. Eu preciso enxergar a terra da minha promessa e entender que o preço a ser pago é alto, mas vale a pena. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Cadê você que deseja ter o Espírito Santo cada vez mais forte na sua vida? Sai do seu lugar, corre para frente. Vem para frente. Mas por que eu peço para você vir para frente? Simples, é um princípio bíblico. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu tenho ensinado lá na congregação que eu dirijo, o pastor Elielson, que se você quer resolver qualquer problema, vem para perto do altar. Sai do seu lugar. Pastor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. É um gigante que você precisa vencer. Sai do seu lugar. Pastor, eu quero pregar, eu quero ousadia, eu quero graça de Deus. Sai do seu lugar, vem para frente. Pastor, eu quero compreensão das coisas espirituais. Sai do seu lugar e vem para frente. Pastor, eu quero vencer questões financeiras. Sai do seu lugar e vem para frente. Pastor, eu preciso vencer uma batalha espiritual. O inimigo se levantou na minha casa, no meu coração, na minha mente. Sai do seu lugar e vem para frente. E se eu fosse você, vinha correndo, porque Ele está aqui esta noite para te abençoar, para te abençoar. Canta lá, pastor, vai sorrindo. Irmão, eu ajo naturalmente, porque quem vai fazer não é eu. Vocês estão entendendo? Uma das graças de ser profeta é entender que não merece nada, nenhum tipo de honraria. A gente recebe porque a gente é vaidoso, mas não merece. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Deus. Temos uma alma para Jesus aqui, sem precisar fazer apelo.
Cadê? Irmã, dá o guti-guti aí, rapidinho, bebe logo. Bebe logo aí. Ô pastora, pode cantar, pastora. O Espírito Santo não está perdendo tempo não, já começou a salvar. Faz a volta lá, minha filha. Isso. Você também, meu filho, você tá. 2 almas para Jesus. Sem apelo, pastor. Agora eu vou fazer o apelo. Eu estou envergonhado do Espírito Santo. Cadê a terceira pessoa para Jesus aqui esta noite? Me dá um sinal, você que vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador aqui esta noite. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Aqui, irmã. Aceitando Jesus. 4, 5. Aceitando Jesus, minha filha. 6 está aceitando Jesus. Isso, fica aqui. Fica bem aqui. Mãos estendidas para cá. Isso. A senhora vem para cá. Está aceitando Jesus? Está aceitando Jesus? Vem cá. Vem cá. Não. Vem cá. Vem. Isso. Estenda a sua mão aí. Mais alguém está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mais alguém? Mais alguém? Eu sou tão ruim com pouco número, já perdi as coisas. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê a sexta pessoa? 6 é número 6. Glória a Deus. Quem pode dar uma? Irmão, eu fico até 6, 7 almas para Jesus, irmão. Na pregação mais simples que você já viu na sua vida. Cadê a 8ª pessoa para Jesus? Levanta a mão aí, dá um sinal. Aceite a Jesus hoje, irmão. Ele vai te... Vem pra cá pra frente, meu. Vem pra cá, vem pra cá. 9, 10. Não, 10. Cadê a 11ª pessoa para Jesus? Os irmãos que são conselheiros, pega o nome dessas pessoas depois. Cadê a 11ª pessoa para Jesus? Irmão, pastora, canta bem baixinho aí, rapidinho. Segura aí. Isso. Aumenta mais um pouco só esse fundo aí. Eu quero chamar alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Cadê você? Meu irmão, você já é crente? Você já é crente? Quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador? Vou dar um segredo aqui para vocês. Vou dar um segredinho. Só dependa do Espírito Santo de fazer. Cadê a 12ª? Já abraça aquele irmão, irmão. Não deixa ele sozinho não, abraça ele. Isso aqui, cadê o varão? Vem cá, varão, vem cá. Já começa a pegar um som de ganhador de alma. Eu não sei nem como foi que isso chegou de mim. Quem se alegra com Jesus aqui esta noite, levanta a mão, abre a boca, glorifica o nome de Jesus. E eu vou lhe dar uma resposta espiritual aqui esta noite, na ousadia do Espírito Santo, debaixo do temor de Deus. Enquanto o Espírito Santo está fazendo isso, Ele está visitando a sua situação esta noite. Vem cá. Ministra sobre a vida dela. Ministra sobre a vida dela. Ela precisa sentir um pouco mais do cuidado de Deus na vida dela. Ela estava falando com o Espírito Santo agora. E o Espírito Santo ouviu ela sem abrir. Quem pode adorar a Deus esta noite? Levanta a mão. Adore. Olha o que Deus está fazendo aqui. Pega aqui, câmera. Olha o que Deus está fazendo aqui na vida dessa mulher. Olha o renovo de Deus aí. Olha o renovo de Deus aí. Olha o renovo de Deus aí. Olha o renovo de Deus aí.
já é crente. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Primeira lei: Deus te ama. Alguém pode não te amar, e o Espírito Santo me mostra pessoas se levantando contra você. Não é porque tu é rico ou porque tu não é rico, mas porque não são felizes pela tua simples existência. Mas Deus te ama. A segunda lei espiritual: todo homem é pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A terceira lei espiritual é que é uma oportunidade para você hoje de salvação em Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Não é na Assembleia de Deus, não é na Quadrangular, não é na Batista, é em Jesus. Quarto, a oportunidade tem data para se acabar. E Jesus definiu a data que ele não revelou a ninguém. Mas a oportunidade sua é hoje. A Bíblia diz: o dia que se chama hoje, não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus e Ele te chama esta noite. Vem. Não chore. Vai lá, varão. Vai lá. Glória a Deus. Enche, Jesus, enche. Enche, 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 enche. Ei, crente. Você que está aí frio, tu nem bateu palma por uma alma que aceitou Jesus. O que está acontecendo contigo? Te alegra, igreja. Escute aí, segura aí na nota, ajeita a nota, porque eu quero falar com você, crente. Você precisa de renovo na sua alma. Deus não te chamou para ser crente de banco. Para de fugir da chamada que Deus te deu. Deus está te chamando esta noite. Levanta do teu lugar e corre para cá, para o meio desse povo. Aproveita enquanto você pode se esconder no meio do povo igual Saul, viu? Porque vai chegar uma hora que Deus vai te tirar do meio do povo. Mas esta noite Deus quer renovar aqui chamada de pregador, chamada de cantora. Ah, pastor, falaram que eu não canto bem. Você não canta para homens, você canta para Jesus. É Ele que vai colocar unção. Você viu se eu preguei bem aqui hoje? Eu não preciso ser um bom pregador. O Espírito Santo é que convence. Você vai ficar aí sorrindo da minha cara ou vai vir ouvir a voz de Deus? Olha aqui uma alma para Jesus. Isso te alegra? Chorando diante de Deus. Olha aqui, ó, uma levita, né? Cadê você? Sai do seu lugar. Eu não estou fazendo apelo para não crente. Eu estou fazendo apelo para crente que enterrou o seu ministério. E vou te dizer mais, viu? É uma mulher. Agora olha o que o Espírito Santo colocou aqui para mim fazer. Conte até 5. Se não vir, quem vai enterrar sou eu. Não porque eu odeio, não porque eu sou mau, mas porque eu amo. Quem não quer fazer nada para mim, eu vou tirar e vou dar para outro. Como fiz com Saul. Tirei de Saul e dei para Davi. 5, 4. Tá vindo já? Tá vindo? Levanta a mão aí, levita. Não, irmã. Essa aí veio, mas não é ela não.
O Espírito Santo falou comigo. Você está aqui. Sai do seu lugar e vem. Venha. Venha. É porque me olham atravessado e Jesus te olha reto, meu filho. Olha, vem. A senhora me daria a honra de abraçar esta mulher aqui. Eu não estou ouvindo muito barulho de glória a Deus, mas ouço barulho de espadas. E a vitória é da igreja, da noiva do Cordeiro, porque ele venceu o mundo. Agora escute o que o Espírito Santo falou comigo agora. Tem um servo meu que eu chamei para o ministério pastoral. E tu foge porque tu acha que a tua esposa não vai estar contigo. Ela vai estar contigo, varão. Porque o ministério vai ser dela também. E você não é covarde. Já chamaram você de covarde. Porque você disse não, pastor. Agora não. Porque você ficou com medo de perder a família por causa da obra. Sai do seu lugar agora. Vem para cá para frente. Você não é obrigado a já ir amanhã no teu pastor e dizer: pastor, me dá uma congregação para dirigir. Eu quero fazer missões. Não é obrigado. Vem hoje e deixa que o resto Deus faz. Deus está falando com filho seu, um filho seu, chamado para a obra de ganhar almas, pregar a palavra e pastorear. Cadê ele? Eu vou chamar o pastor e nós dois vamos orar. Você vai sair do seu lugar. Se você não sair, é com você e Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Está vendo esta irmã aqui? O ministério dela vai ser renovado. Está vendo ela? Ela vai louvar com tanta graça de Deus que as comunidades vão chamar ela. Está vendo? Pastora, vem cá, pastor. Lá vem o pastor que Deus chamou. É, irmão. É difícil, eu sei. Mas quem sabe mais é quem vive contigo todo dia na tua casa. Chama-se Espírito Santo. E o teu ministério não vai ser enterrado, porque a chamada que Ele te deu é chamada de fogo, é chamada de glória, é chamada de poder, é chamada de ousadia e é cajado. Levante a sua mão. Você que ficou lá atrás, que está aí esperando o amém para correr. Deixa eu te dizer um texto bíblico. Não te apresse em sair da presença do Rei. Jesus está aqui esta noite. E a prova disso, irmão, é que o pregador não precisa ser bom. O Espírito Santo é maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te apresentamos essas pessoas, Senhor, que estão agora fazendo a sua decisão, te aceitando como Salvador. Queremos aqui, Senhor, te pedir, Senhor, escreve o nome deles, delas, no livro da vida, Senhor, e continua abençoando, e que a partir de agora deixe de ser criatura para ser filhos teus, que nós possamos, Senhor, ver, Senhor, essas pessoas, Senhor, nas igrejas, te louvando, te servindo, e que a partir de hoje, Senhor, a história vai mudar, porque o Senhor entrou em cada coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte aplaudindo Jesus de Nazaré, porque é só o começo.